Jesus de Nazaré, Manuel, é o nosso Deus, é o Deus presente, é o Deus maravilhoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Diga que Ele é o autor da sua fé. Diga que nesta manhã você marcou esse encontro com Ele. Ele é o autor da minha fé. Ó nosso Deus, nós te adoramos nesta manhã de terça-feira, meu Pai. E viemos aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, meu Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Aleluia, glória a Deus. Feliz neste santo lugar. Neste santo lugar. Diga, eu marquei um encontro. Isso. Glória a Deus nesta manhã. Seu amor. Diga, é real. Sua paz. Alcançarei. Eu marquei. Pede para Ele nesta manhã. Fala para Ele, eu marquei esse encontro com o Senhor, meu Deus. Eu marquei um encontro com Ele neste santo lugar, nesta manhã maravilhosa. Lugar de oração. Diga com muita fé: seu amor é real, sua paz eu alcançarei. Diga, eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques. Diga para minha alma cansada, vencer. Mais uma vez, diga, basta que me toque, Senhor, para minha alma, sua alma. Vai vencer tudo, você vai vencer todo o mal, você vai vencer toda doença, enfermidade, todo o mal. Basta você somente crer nele. Só você pedir, basta que ele toque, Senhor. Se a noite escura está, tuas mãos me guiarão. Basta que me toque, Senhor. Ó nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, nós te pedimos que nesta manhã, meu Pai, o Senhor venha tocar nas nossas vidas, meu Pai, nas nossas almas. Que o Senhor venha arrancar todo o mal, meu Pai. Queremos esquecer, meu Pai, o passado, as noites frias, as noites dolorosas, as noites, meu Pai, de sofrimento. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã, meu Pai, na Tua casa, casa de oração, para buscar, meu Pai, um refúgio, uma fortaleza.
uma unção de poder e de milagre. Meu Deus, nos consagra e nos abençoe para a tua honra e para a tua glória. Fala o nosso coração através da tua palavra. E tudo aquilo que nós ouvirmos, venha penetrar, meu Pai, pelos nossos corações. E venha ficar depositado em nosso coração, meu Pai. Porque nós viemos aqui buscar poder. Poder. Diga, eu vim buscar poder. Diga com força, eu vim buscar poder. Eu vim buscar milagre, eu vim buscar cura, libertação. Eu vim buscar a minha salvação. Diga, eu vou receber. Porque o meu Deus, o meu Pai, Ele marcou esse encontro comigo nesta manhã. E quem quer diga glória a Deus, bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar aí em nome do Senhor Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, deve trazer sempre, né? Abra de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Olha, eu quero convidar quem puder. Você está vindo aqui de manhã, amém? Você está vindo de manhã. Se você quiser ser mais abençoado ainda, nós vamos ter uma pessoa, uma mulher de Deus pregando aqui à tarde, amém, gente? É uma pessoa, uma surpresa, amém? Se você quiser participar, eu posso participar, homem? Pode. Aqui na igreja, segura a porta, não é esse negócio não, tá? É para todos. Então, à tarde. Entendeu? À tarde, às 3 horas. Se quiser participar, venha receber mais uma bênção, uma palavra, tá bom, gente? E nós vamos fazer uma coisa bacana. Não vou falar não, porque aí vai vir o que eu vou falar. Amém? Mas vai ter uma mulher de Deus aqui. Diga glória a Deus. 3 horas. E em breve, olha para mim, presta atenção, em breve, não vai demorar muito, vai ser você que vai pregar aqui neste altar. Diga glória a Deus. Aguarde. Gente, o que Deus quer falar através dessa palavra? Sei que está tendo pouco tempo, gente, até para a gente, né, pensando numa correria, né? E a gente tem orado de madrugada, eu orei essa madrugada. Então Deus nos deu essa palavra aqui nesta manhã. Para 2 coisas importantes, 2 pontos importantes. Primeiramente, para o título, né? A vida exemplar cristã. Deveres do que? Dos que prestam serviço a outros. Diga glória a Deus. Tem milagre nesta palavra? Tem cura, tem libertação? Tem. Em toda a palavra de Deus tem cura, tem libertação e tem salvação. Lá no verso 18 também, 1 Pedro, está frio mesmo, hein? Pega lá o paletó aqui para mim, isso aqui mesmo, está frio aqui em cima hoje, hein? Olha o solzinho entrando aí, olha que maravilha. Não é bonito, gente? O sol entrando aí pelas janelas. Abre aqui também essa janela aqui, ó. Abre essa janela para entrar. Abre a janela não, abrir só a cortina, né? Para entrar o sol. Diga glória a Deus. A luz. Receba a luz. Diga glória a Deus. Vamos ler aí. Vai abrindo aí devagarzinho, que presta não. Então já falei, né? Hoje, terça-feira, 3 horas da tarde. E vai haver o culto da noite também, tá? 19 horas. Gente, convida aí alguém. Eu já estou dando uma de Lucinete. Então, gente, 3 horas, se você puder, pode vir. Amém? Convida uma pessoa que não veio de manhã. Também 3 horas da tarde. O que diz aí o verso 18 em diante? Servos. Nós somos o quê? Servos. Todos nós somos servos. Todos nós somos discípulos de Cristo, a partir do momento que aceitamos Ele. Servos, sede submisso
com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então todos nós devemos ser o quê? Servos e submissos. Obedecer, amém? Deus, Ele traz a palavra para todos. Ele não traz a palavra só para o crente, para o cristão. É para todos. Porque o que Deus quer é que nós venhamos obedecer. Você sabia que a obediência traz milagre para a nossa vida? Amém. Você sabia que a obediência traz salvação para a nossa alma? Por isso que nós temos que estar sempre o quê? Sendo submisso. Que palavra linda, né? Submisso. O verso 19 diz assim: porque isto é grato. Isso é gratidão. Que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. A nossa consciência. Se a sua consciência nada lhe acusa, não se importa com ninguém não, gente. Não se importa com as acusações, com as mentiras, com o boato. Amém? A consciência está limpa, você fez a sua parte, glória a Deus. Por mais que te aponte o dedo, a consciência está limpa. A minha consciência, Deus sabe, e eu também sei que eu tenho procurado ser o quê? Grato ao Senhor. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteado por isso. O suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência. Isto é o quê? Grato a Deus. Diga glória a Deus. Nós temos que estar sempre sendo gratos a Deus. Eu estou sendo injuriado, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo ameaçado, mas estou procurando servir a Deus de coração, fazer as coisas corretas e certas. Não importa o que os outros falam. O importante é ser grato a quem? A Deus. Mesmo injuriado, mesmo esbofeteado, né? Mesmo passando por momentos difíceis, sempre lembra disso. Eu sou grato a Deus. Acabou. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis que aflições. Deus não deu nenhuma garantia que nós viemos para a presença dele, que a nossa vida haverá um mar de rosa. Nada disso. Nós temos que buscar esse mar de rosa a cada dia. Nós temos que buscar a bênção do Senhor cada dia, a nossa liberdade, a nossa libertação e principalmente a nossa salvação. E se a minha vida tem sido uma vida que agrada a Deus, glória a Deus, vou dar glória a Deus, amém? Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Hoje ninguém quer sofrer, né? Mas Ele sofreu por nós. Ele sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Olha a palavra passo aí, ó. Vamos lembrar esse domingo, gente? Aí, ó. Aí, ó, que bênção, né? Olha os passos de Jesus aí, ó. Seguir os passos de Jesus. E eu ensinei domingo, quando foi, né? Os passos de Jesus aí. A Bíblia relatando aí, ó. Repetir: porquanto para isso foi chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo a seguir os seus passos. Muitas das vezes a pessoa não quer sofrer, não quer carregar sua cruz, não quer enfrentar dificuldades, não quer enfrentar nada. Ela acha, poxa, eu sou da igreja, eu sou de Deus, eu não aceito passar luta, eu não aceito passar isso, eu não aceito passar provação, eu não aceito passar problema financeiro, eu não aceito passar por problema de saúde. Gente, ele passou por tudo isso. Jesus passou por tudo isso, mas com uma determinação, ele venceu. Nós temos que vencer, diga glória a Deus. Uma coisa é você passar, outra coisa é você morrer passando isso. Você tem que vencer, diga glória a Deus. Jesus disse que eu venci o mundo, então você também tem que vencer. Mas como que eu vou vencer? Servos, sendo servo,
sendo submisso, sendo um adorador por excelência, sendo realmente uma pessoa, entendeu, que reconhece o que Ele fez por você. Eu estou na presença de Deus, eu não sirvo a Deus, entendeu, por servir, não, é por gratidão, é por amor que Ele fez por mim. Se hoje nós temos uma garantia, né, de salvação, se eu tenho uma garantia de salvação hoje, é por causa dessa cruz aqui, ó. Amém? É por causa dessa cruz. A cruz está vazia. Só que aí toda igreja deve ter. Por que toda igreja tem que ter uma cruz vazia? Para que nós nunca tenhamos de esquecer que foi aqui que Ele morreu por nós, e foi aqui que Ele ressuscitou por nós. Foi aqui que Ele nos trouxe vida, nós sendo o quê? Mortos. Hoje você tem condições de vencer a morte. Hoje você tem condições de vencer a doença, a enfermidade. Você tem condições de vencer o problema financeiro. Você tem como vencer qualquer coisa, porque Ele venceu. Você está dando exemplo aqui, que nós também não podemos reclamar do sofrimento. Nós não temos que reclamar dos problemas, ou murmurar de qualquer coisa. Nós temos que andar em frente, nós temos que seguir o espaço. Diga glória a Deus. Não tem um exemplo melhor do que o próprio exemplo de Cristo. Não tem nenhum homem que dá exemplo como Ele deu esse exemplo. Nós vamos permanecer, gente, nesse exemplo, se consertando a cada dia, se convertendo a cada dia, vivendo aquilo que você está sendo orientado, ensinado. E quando aparecer um probleminha aqui, um probleminha ali, não é ficar desmaiado na fé, não. Não é ficar derrotado, não. É levantar a cabeça e falar: Deus, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu vou vencer essa situação. Diga agora. Ou você vence ou você é derrotado. Não tem empate. Com o diabo não tem empate. Ou você vence ele, ou você é derrotado por ele. Não tem empate. Nesse jogo da vida que nós vivemos, quando nós vivemos aqui nessa terra, não existe empate. Não existe 1-1, não existe 0-0, não existe 2-2, não existe 5-5. Ou você derrota o diabo, ou ele te derrota. Mas nós somos mais que vencedores por causa disso aqui, ó. Por causa do sangue dele, ó o sangue dele, ó o sangue dele, ó o sangue dele, ó. Foi derramado por todos nós. Amém? Diga a glória a Deus. Então você não é derrotado. Você não é fracassado. O que o diabo quer, na verdade, é te causar um espanto na sua vida, causar um medo, causar uma angústia, uma depressão. Fala em depressão, quantas pessoas vivem de depressão? É fácil você conhecer uma pessoa que está com depressão. Ela fica isolada, ela não quer comer, ela não quer falar com ninguém, ela quer morrer, só fala em morte. Então ela está com um princípio, né, de depressão, porque ela ainda não observou, ela não entendeu que essa depressão é do diabo. A depressão é do diabo. A depressão para mim não é doença. Para mim não é doença. Nunca foi doença. Porque a depressão ela começa onde? Aqui na mente. Porque a pessoa vai deixando aquilo crescer, vai deixando aquilo, né, fluir com as palavras, entendeu? Ela vai deixando de viver uma vida que Deus nos deu através da cruz. Ela vai aceitando, vai aceitando. E assim, meu irmão, muitos estão tirando a própria vida por causa da depressão. Já disse depressão, a pressão. Então nós temos que vencer. Nós temos que vencer as angústias. Jesus, nosso Senhor Jesus venceu a angústia na cruz. Só que a angústia dele não foi de problemas. A angústia dele era os nossos pecados. Diga glória a Deus. Era o peso do pecado de uma humanidade de todas as gerações. E assim mesmo, na cruz angustiada, entendeu? Ele venceu. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Você imagina, gente, quantas dores ele sentiu ali. Você imagina
quanto sofrimento Jesus sentiu ali. Não quero nem falar da onde ele começou a carregar aquela cruz de madeira até o Calvário. Não é o peso, não estou falando o peso da madeira, que era muito pesado, que ele não aguentou carregar aquela madeira. Mas o maior peso foi o nosso pecado. Então nós temos que ser gratos a Ele. Não estamos falando somente para o povo evangélico, mas todo o povo católico, espírita, reconhecer isso. Não reconhece. Hoje em dia, estamos levando a palavra de Deus, né, como escândalo. Estão fazendo a palavra de Deus, né, uma usurpação. E nós temos que reconhecer que o amor dele por nós, gente, ninguém faria. Ninguém fez e ninguém faria o que ele fez por nós. Por isso que nós temos que ser o quê? Graças. Por isso que nós temos que ser servos. Diga a glória a Deus. Continuando, seguindo o espaço, é claro, né? No verso 22 é assim, ó, o qual não cometeu pecado. Jesus não cometeu nenhum pecadinho, nenhum pecadão, não cometeu nada. Nem dolo algum se achou em sua boca. Quando eu falo de quê? Murmuração, né? Reclamação, né? Nada. Ele poderia reclamar, não poderia. Mas ele ficou calado, como uma ovelha no matadouro, né? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com um traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quem que julga retamente? Deus. Diga agora a Deus. Ele sabe de todas as coisas. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste o quê? Sarada. Olha aí, falei que aqui uma palavra de cura também. Você observa bem que nessa palavra aqui tem reconhecimento, tem fidelidade, tem comunhão, tem submissão, tem gratidão, tem salvação, tem cura, tem libertação. Observa, carregando ele mesmo, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, nós temos que morrer para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste sarado. Porque estavas desgarrado como ovelha, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Ele é o pastor verdadeiro. Diga a glória a Deus. Ele é o bispo verdadeiro. Nós somos o que apenas? Servos. Ele é tudo, gente. É Ele que deu tudo. Ninguém faz o que Ele fez. Por mais que a gente venha fazer, a gente nunca vai conseguir fazer o que Ele fez pela humanidade. Por mais que você trabalhe na obra, por mais que você se gaste na obra, por mais que você ajude a obra, assim é pouco comparado com o que Ele fez por nós. Por isso que nós temos que ser o quê? Gratos, como diz lá no começo, né? Servos, verso 18, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cortado, mas também ao perverso, porque isto é grato, isso é grato, é gratidão. Gente, quando você acordar de manhã, todos os dias, olha para mim, por favor, agradeça a Deus, gente. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por mais um dia. Porque é Ele que te dá esse privilégio. Porque o mundo, o inferno, quer nos estragar. Se o diabo pudesse destruir esse mundo inteiro de uma vez só, ele acabaria com a humanidade de uma vez só. Só que ele é repreendido, ele é amarrado pelo poder de Deus, por causa das nossas orações.
Porque ele não tem poder quando nós temos o poder de Deus. Amém? Por isso nós temos que orar mais, buscar mais, se dedicar mais à palavra. Viver realmente uma vida, né, com Deus, como está dizendo aqui a palavra. Ser grato, ser fiel, ser útil na obra de Deus. O que eu puder fazer pela obra, faça pela obra. Porque há muitas pessoas, irmão, que estão sofrendo. Há quantas pessoas aí, entendeu, com depressão, isolada no quarto, entendeu? Ontem mesmo eu recebi um recado de uma pessoa que o filho tem 16 anos, 16, 17, que há 2 meses que saiu do quarto. Entendeu? Quantas pessoas estão assim? E essas pessoas têm que ser alcançadas. Você acha que vão ser alcançadas como? A obra de Satanás está crescendo cada vez mais nas redes sociais, nas lanchonetes. Você nem falar, eu preciso falar? Você nem falar, né? Nos times de futebol, todo lugar estão apoiando as obras de Satanás. Todo lugar está apoiando. São nas novelas, são nos programas, são no jornalismo, em todo lugar, são nas redes sociais. A obra de Satanás está o quê? Crescendo. Será que a obra de Satanás está crescendo e a obra de Deus está diminuindo? Nós temos que aumentar a obra de Deus. Nós temos que usar de tudo para falar desse amor. Nós temos que falar de tudo desse Deus para alcançar pessoas que estão o quê? Morrendo. Pessoas que estão sofrendo. Nós não podemos parar, porque o inferno não vai parar enquanto não levar o máximo da humanidade para o inferno. Deus está aí com as mãos abertas, Deus não está com as mãos encolhidas, nem seus vidros surdos para abençoar, está escrito na Bíblia. Mas o povo não quer receber a bênção, o povo não quer receber a cura, o povo não quer receber a libertação, o povo quer andar com Deus, entendeu? Onde Ele quer. Hoje eu vou, amanhã eu não vou, não pode ser assim. Se nós somos de Deus, se nós somos servos, se nós somos gratos, nós temos que andar nesse espaço até o fim, amém? Não parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Se nós pararmos de orar um pouquinho, se nós pararmos de buscar um pouquinho, se nós pararmos de ler a palavra um pouquinho e praticar um pouquinho, ele entra. Ele entra na nossa vida. Olha esse escândalo aí que está acontecendo aí. Olha esse escândalo que está acontecendo aí. Para tudo que é lugar está vendo escândalo aí. Por quê? Porque a pessoa parou. A pessoa enterrou seus talentos, enterrou sua fé, enterrou sua capacidade, enterrou o seu prazer de buscar a Deus, de adorar a Deus. Entendeu? Nós temos que lutar, gente, até o fim, ser grato a Deus, reconhecer que é Ele que te cura, é Ele que te liberta, é Ele que vai transformando a sua vida passo a passo, conforme você vai buscando. E você tem que crescer espiritualmente. Você tem que ter a força de Deus que está na tua vida, para quando vir o mal, você esteja preparado para combater. Você tem que combater o mal. Você não pode ficar parado, vendo o mal trabalhando, só olhando, o mal fazendo isso, o mal fazendo aquilo, você parado. Nós estamos no tempo, gente, no tempo da graça. Sim, estamos. Mas também a graça tem justiça. Tem a graça e tem a justiça. Tem misericórdia, mas também tem que ter a força. Nós não podemos ficar desanimados, prostrados. Entendeu? Porque a volta de Jesus está cada dia mais perto. Eu não tenho que me preocupar com mais nada. Minha preocupação é a minha salvação. E não é idade não, tá? Eu estou novo ainda. Tenho 15 anos, 20 anos, vou morrer agora. Não. Quem diz que não? Quem diz que não? A gente tem que lutar, sempre esperando. Jesus pode voltar hoje. Jesus pode voltar a qualquer momento na minha vida. Eu estou lutando pela minha vida financeira, eu estou lutando pelo casamento, eu estou orando pela minha saúde, eu estou orando pela minha família, mas eu tenho que estar focado no reino de Deus, a minha salvação. Diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz, não adianta buscar o mundo inteiro, não adianta ganhar o mundo inteiro. Chegar na hora, cadê minha salvação? Não recebi. Cadê minha salvação? E aí é quando eu entro os passos, daí a palavra, lá no verso 21. Porquanto para isto mesmo foste o quê? Chamado. Nós fomos chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar,
deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Vamos seguir os passos de Jesus também, gente? Vamos seguir a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Congregar mais, buscar mais, orar pela família. Entendeu? Não se desanimar com qualquer coisinha, não ficar aborrecido com qualquer probleminha, ficar por uma coisa que não deu certo. Que não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Amém? Que deu errado hoje, amanhã vai dar certo. Deus vai acertar, mas eu não posso desanimar. Eu não posso ficar perplexo com as coisas do mundo. Eu não posso ficar iludido com as coisas do mundo. A gente tem que confiar, diga agora a Deus. Se apartar do mal. Quanto mais eu me aparto do mal, mais eu me aproximo de Deus. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? Resistir. O que é resistir? Saber o que está errado. Saber o que não presta. Se afastar. Entendeu? Porque nosso Deus, gente, ele fez isso aqui em vão, não. Para mim não foi em vão. Amém? Derramar o sangue dele, entendeu? Derramar o sangue dele por nós não foi em vão, não. Para mim não foi em vão. Eu vou verenciar até o último dia da minha vida ser primeiro grato a ele. Sabe o que Deus quer de volta da gente? Sabe o quê? A nossa alma. Amém, Jesus. Acabou. A sua alma vai ser a maior oferta, o maior bem, o maior tesouro que você vai entregar para ele. Amém? Não tem coisa melhor. Você pode ajudar a obra, você pode sacrificar na obra, você pode trazer o que você quiser para a obra, mas se você não der a tua alma, nada disso vai prestar, nada disso vai ter valor. E a nossa alma tem que ser entregue para ele como? Hein? Como é que tem que ser a sua alma? É igual você comprar peixe. Você vai lá na peixaria, o rapaz sempre pergunta. Você quer limpo ou você quer sujo? Quem já comprou peixe aqui? Você quer limpo ou você quer sujo? Poxa, se ali na mão dele está o facão, ali perto dele está a mesa, está a água, então eu quero limpo, diga agora. O nosso Deus quer o quê? Limpo. Ele nos quer o quê? Limpo. Deus não nos quer sujo. Deus nos quer como um peixe limpo, lavado. Amém? Chegar aí, ó, pronto, está pronto. É isso que Deus quer, mas para isso nós temos que se apegar mais, gente. Seguir os exemplos, o exemplo dele. Você não tem que seguir o exemplo dos outros, das pessoas. E fulano pecou. E pastor, cantor pecou. E bicho pecou. Obreiro pecou. E fulano pecou. Meu Deus, vou sair da igreja. Não, você não tem que seguir esse exemplo. Você tem que seguir o exemplo dele. Ó. Amém? O exemplo dele está lá na cruz sofrendo. Você já imaginou a dor que ele passou? Hein, gente? Você quando sente uma dor, como é que você fica? É horrível, não é? Imagina quando você está com dor, né? Está vendo esse frio, daquele dor, a dor nas pernas, né? O frio. Você imagina aquela dor de ouvido. Você imagina aquela dor no peito, né? Aquela dor no coração, dor na coluna, dor nas pernas, dor nos braços, dor de cabeça. Jesus sentiu tudo isso de uma vez só. Todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento ele sentiu ali. Dor de tudo. Jesus sentiu dor de cabeça. Jesus sentiu dor de lombares. E foram horas e horas ele assim na cruz, né? Você consegue ficar assim 2 horas seguidas, assim? Você não aguenta. É uma hora que a tua mão, ai meu Deus, está aguentando mais. Né? Ele sentiu, imagina o que ele sentiu. Morreu de braços abertos. Entendeu? Ele podia ser morto a pedrada ou enforcado. Entendeu? Ia ser uma morte mais rápida, né? Não seria uma morte mais rápida, enforcado? Enforcou, acabou. Ou a pedrada, acabou. Mas ele morreu numa cruz.
para carregar sobre aquela cruz todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Conforme diz aqui, né? Por ele nós fomos o quê? Curados, libertos. Carregando, lá no verso 24, ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, foste o que? Sarado. Só você crer nessa palavra aqui, você já foi curado. Diga glória a Deus. Só em você crer nessa palavra, você já foi liberto. E principalmente, você já foi salvo. Então coloca isso no teu coração. Fique de pé. Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Fique de pé. Eu quero fazer uma oração por você neste momento. Uma oração que você possa compreender, entender que tudo isso que Ele fez por nós foi para que nós sejamos livres, libertos de todo mal, de toda maldição. Oh meu Deus e meu Pai, aqui está o símbolo, meu Pai, do amor verdadeiro. Nesta cruz, meu Pai, está o símbolo de uma morte que foi agoniante, meu Pai, com a pior morte que o homem pode ter. Porque não é a morte de madeira, porque ao lado dele tinha outros dois que morreram também ali na cruz, morreram crucificados. Mas eu quero falar, meu Pai, da morte que Ele teve pelos nossos pecados. Sobre Ele, meu Pai, estavam as nossas dores, nosso sofrimento. Ele sentiu tanta dor naquele corpo, meu Pai. Foi tantas dores, meu Pai, na coluna, nos braços, nas pernas, dores, meu Pai, dos seus órgãos, dos seus rins, inclusive seus rins, meu Pai, lançaram ali, meu Pai, uma lança e saiu água do corpo dele, saiu sangue, meu Pai. E tudo isso Ele fez, meu Pai, com o propósito de nos libertar da praga, da perdição, do inferno, dos pecados, e nos dá uma vida nova, meu Pai, uma vida realmente de paz, não paz exterior, mas a paz interior. Então receba essa paz interior neste momento, receba essa paz de Deus no seu coração agora, receba a paz do Espírito Santo agora, receba a cura. Receba a cura que você veio buscar, mas acima de tudo, receba a cura de Deus, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus de promessa, é o Deus que prometeu e cumpriu, é o Deus que já se falava nos antigos, nas profecias antigas de Isaías, que Ele derramaria o seu sangue por nós, para nos dar a vida eterna. Seja grato a Deus, meu irmão. Seja grato a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Glórias e glórias. Vem Espírito Santo, vem nos fortalecer nesta manhã. Diga para Deus: me fortalece, meu Pai. Me renova nesta manhã. Vem Espírito Santo, curar, libertar, transformar, vem salvar, meu Pai. Que possamos se apartar do mal, meu Pai. Diga para Ele: pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra, você está sendo tratado. Senhor, perdido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas servo. Diga para Ele: eu sou barro, meu Pai. Eu sou apenas um servo do Senhor. Retira tudo.
Diga, tira tudo de mim, meu Pai, que não presta. Quebra o meu eu. Quebra-me. Diga o que você é. Eu sou um vaso. És oleiro. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou. És oleiro. Por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor, então diga, eu sou. Oh Deus, liberta, meu Pai, nesta manhã. Cura nesta manhã, meu Pai. Faz um milagre extraordinário na vida desta Eu pessoa. aceito, Senhor. Diga, eu aceito. Pode me testar, eu não vou reclamar. Não reclame. Tá doendo. Estou em tratamento com Nessa obra. Mas tenho um pedido. Eu tenho pedido, diga. Não me deixe só nesse Oh, meu Pai. processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou o quê? Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me, 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 Senhor. quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Você está em tratamento com essa obra. Deus está tratando de você. Deus está cuidando de você. Eternamente dependente de ti, Diga, Senhor. eu sou dependente de ti, Senhor. Eu sou. Oh, Pai, extrata, meu Pai. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou barro. Eternamente Eu sou um barro, meu Pai. Eu sou um servo. Eu não sou nada. Diga para Eternamente ele. dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou. Sou vaso, mas És oleiro. eu não Mando em mim mesmo. me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou. Sou vaso, mas oleiro. Me preenche por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Diga, eu sou. Eu sou. Ou seja, um vaso nas mãos de Deus. Eu sou. Oh, glórias e glórias. Deixa Deus te moldar. Deixa Deus te quebrar e te fazer de novo. Se tem alguma coisa na tua vida que precisa mudar, mude agora. Não é amanhã, não é hoje, não é depois da manhã. Não dá para deixar para amanhã. Se tem que mudar, muda agora. Porque daqui a pouco pode ser tarde demais. O Senhor Jesus não esperou amanhã. Ele fez logo. Ele agiu logo. Quando ele foi preso, ele sabia que a partir daquele momento ia vir as dores, ia vir as angústias, ia vir o peso do pecado de tantas pessoas, de toda a humanidade. Mas ele foi lá e fez. Se somos servos de Deus, devemos aprender uma coisa: ser submisso, conforme diz a palavra, e reconhecer que a
morte dele nos trouxe tantos benefícios, e principalmente a salvação. Ó Deus, abençoa essa obra, meu Pai. Nós estamos sendo tratados por esta obra. Você está sendo tratado por esta obra. Essa obra está te tratando. Essa obra está te curando, te libertando. Essa obra está moldando o teu caráter. Essa obra está arrancando as dores, as cicatrizes estão sendo totalmente desaparecidas, as feridas estão sendo curadas. Porque Deus, Ele trabalha na vida daquele que quer ser trabalhado. Por isso que nós somos barro. Nós não somos nada, somos pó, somos cinza. Mas se nós não queremos que Ele faça nada, meu amigo, minha amiga, Ele nada vai fazer. Não deixa Ele fazer na sua vida. Deixa Ele te tocar. Pode pedir, toca, meu Pai. Toca a minha vida, toca na minha casa, toca no meu corpo, toca na minha alma. Ele está tocando em você, está te moldando nesta manhã. Aleluia. Toca, meu Deus. Toca em mim. Diga Jesus, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Tua palavra fez arder meu coração. Deixa Ele te tocar, deixa. E toca nele também. Nesta hora cura. Eu preciso de ajuda, vem me tocar. Salva também, meu Pai. Toca, salva. Toque em mim. Toque em mim. Diga Jesus, Jesus. Oh Pai, toca, vai tocando. Milagre vai acontecer aqui. Eu trago, diga para Ele. Traga para eu, trago a minha fé. Eu trago a minha confiança. Eu deposito em Ti, meu Salvador. Aleluia. Vem recebendo a cura, a libertação. Eu sinto que tu Tocar em minha vida. tocar em minha vida. Eu digo para você, sinta o poder dele, sinta o poder de Deus, sinta a cura, a libertação, receba o milagre, receba a posse do milagre. Determina aí, você vai determinar. Sarou a minha alma. Curou o meu corpo, ressuscitou. Vai tomando posse, vai tomando milagre aí. Eu profetizo sobre a palavra de Deus na tua vida. Toda igreja, levante as mãos. Toda igreja, diga: eu tomo posse do meu milagre. Deixa eu orar, sou abençoado. Sarou a minha alma. Ressuscitou meu espírito, e fez tudo novo.